Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. E esse é o 17º episódio da temporada. E nesse episódio eu vou falar sobre a síndrome do impostor e como ela pode influenciar na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos pessoais. Mas que diabos é síndrome do impostor? Bom, a síndrome ela é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar nem admitir as suas conquistas, porque ela sempre acredita que o seu sucesso e seu êxito eles se devem ou à sorte ou porque alguém ajudou. Então ela sempre acredita que ela é uma fraude e ela tem medo de se expor porque também tem medo que alguém em algum momento possa desmascará-la. Então essas pessoas, a todo momento, elas sentem uma inferioridade ilusória, ou seja, elas imaginam que elas são inferiores às outras pessoas, independente da sua capacidade técnica e das suas habilidades. Não importa o nível de sucesso que essa pessoa tenha alcançado, ou seja na área de estudo ou qualquer outras áreas, as suas competências nunca foram suficientes, aí na concepção delas, né, para que elas chegassem lá. Sempre foi por sorte ou porque alguém acabou ajudando elas a alcançar o que elas precisavam, né? A psicóloga britânica Rachel Buckham, ela descreve essa síndrome como uma crença interior de que você não é bom o suficiente ou não pertence a um determinado grupo. Segundo ela, em geral as pessoas tendem a viver esse tipo de sentimento no trabalho, mas essa síndrome também se manifesta em outros contextos, como por exemplo o convívio social, relacionamentos, enfim, em qualquer contexto ela pode aparecer. E aí eu posso dizer que eu já tive casos de amigos e amigas que tinham um relacionamento e que sempre se questionavam, eu não sei por que fulano está comigo, é como se não acreditasse que ela ou ele são bons o suficiente para manter o relacionamento com aquela outra pessoa. Isso acontece também no trabalho, eu não sei por que eu fui escolhido para fazer esse determinado projeto, ou eu não sei por que eu fui escolhido para ser promovido. E essas pessoas elas tendem a se ocultar e não deixar em evidência o que elas têm de positivo, as suas habilidades, as suas competências, porque elas têm medo de que em algum momento apareça para as pessoas que estão reconhecendo elas, né, que aquilo dali é uma fraude, que elas não são competentes o suficiente na verdade. E essa síndrome ela pode acontecer com qualquer pessoa, ela se manifesta por várias razões. As principais são por conta da classe social, da maneira como aquela pessoa foi criada e até de um momento que ela esteja vivenciando ali, seja no trabalho ou no relacionamento pessoal. Mas como surgiu essa síndrome? Como ela foi descoberta, né? O termo síndrome do impostor ele foi usado pela primeira vez em uma pesquisa das psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes em 1978. E ela tinha como objetivo estudar a condição que é definida como experiência individual baseada em uma autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de se sentir efetivamente uma fraude, uma mentira, de não acreditar na sua própria capacidade. E é interessante observar o período em que essa pesquisa foi feita. O estudo da Pauline e da Imes foi direcionado claramente às mulheres, à dinâmica familiar e todo o machismo que rodeava o sexo feminino lá pela década de 1970. Que fazia com que essas mulheres, não acreditassem nas suas próprias capacidades. E esse estudo pegou cerca de 150 mulheres bem-sucedidas, com grandes títulos acadêmicos, profissionais de suas áreas, estudantes que tinham resultados muito bons e um excelente histórico escolar, e o resultado foi que cada uma dessas mulheres que foi analisada, ela se considerava uma impostora. Em algum momento da vida, ela acreditava que ela teve sorte ou que ela foi ajudada por alguém para chegar onde ela estava, para ter o sucesso que ela tem. Alguns anos depois, em 1980, a psicóloga Gail Matthew, da Universidade Dominicana da Califórnia, se reuniu com a Pauline Clance, que havia feito o primeiro estudo, para dar continuidade às suas pesquisas. Só que dessa vez elas descobriram que 80% das pessoas bem-sucedidas, tanto mulheres quanto homens, já tiveram episódios de síndrome do impostor durante suas carreiras profissionais. Existem também outros estudos que mostram que a síndrome é mais comum entre mulheres, especialmente mulheres bem-sucedidas em profissões tipicamente ocupadas por homens. Outros estudos, no entanto, revelam que essa síndrome é comum tanto para homens quanto para mulheres e é comumente encontrada no mundo acadêmico, especialmente entre estudantes de mestrado e pós-graduações. Mas essa síndrome também acontece com jovens no início de suas carreiras, com pessoas que têm profissões altamente competitivas, como atletas, artistas, empresários, professores também têm essa situação,
pessoas que passam conhecimento, ou seja, essa síndrome ela pode acontecer com qualquer pessoa, seja no âmbito pessoal ou profissional. E aí a parte mais importante do estudo é que foi percebido que essas pessoas que tinham essas características da síndrome do impostor, elas tinham internalizado críticas ou falhas que elas ouviram durante a vida delas. Então, basicamente, o que fez com que elas não acreditassem em si mesmas foi trazer à tona momentos da vida dela em que elas falharam ou que elas receberam críticas em relação ao trabalho dela, em relação ao comportamento social delas, que fez com que elas não acreditassem mais na capacidade delas. Um exemplo simples de como isso pode influenciar a nossa vida, imagina que você teve durante a sua carreira, né, algum líder que te deu um feedback da forma errada, que te deu um feedback negativo, ou dar o feedback da forma errada é até injusto de se falar. Você pode ter interpretado esse feedback, digamos que ele não foi baseado em fatos, mas que você recebeu isso e que você acabou trazendo aquilo dali como uma questão pessoal, você guardou aquilo dali foi internalizado e você não soube lidar muito bem com aquela situação. No momento futuro, mesmo que você tenha sucesso, talvez você não acredite no teu sucesso porque você já ouviu uma crítica no passado que te botou numa situação de insegurança. E essa crítica pode fazer com que em todo momento que você acha que você vai ser bem sucedido, você acabe não conseguindo se justificar pelas suas próprias habilidades. E isso pode acontecer num relacionamento. Imagina que você teve um relacionamento, vamos dizer que foi até um relacionamento abusivo e no final do relacionamento você saiu mal, achando que você não era merecedora. E aí os seus próximos relacionamentos você vai trazer aquela carga emocional junto com você. Isso com certeza pode te influenciar bastante. Então, por mais que a gente esteja falando de uma síndrome que acaba assolando muito mais a parte do trabalho, isso também pode influenciar a sua vida pessoal, os seus relacionamentos ao longo da sua vida. E o que essa síndrome pode ter como principal sintoma, né? Os sintomas são vários, mas o que acontece mais frequentemente é a pessoa trabalhar extremamente, achando que o trabalho duro, o esforço nunca é o suficiente, que ela sempre tem que trabalhar mais, com receio de que a falta de habilidade seja percebida a qualquer momento. Então são pessoas muito dedicadas, muito autocríticas e elas nunca acham que estão boas o suficiente. Falsidade para agradar, ou seja, elas se sentem inferiores, nunca estão confortáveis para expor suas próprias opiniões e assim, o que elas fazem? Concordam com todas as opiniões dos outros, principalmente se elas forem subordinadas a alguém. Elas sempre vão concordar com a opinião dos seus superiores e em alguns momentos chegando até a bajular, a puxar saco dessas pessoas. Para que a farsa também não seja descoberta, né, essas pessoas acabam sendo muito carismáticas, muito empáticas, para que ninguém descubra que elas não têm a competência necessária. Isso na cabeça delas, né? Então elas acabam sendo muito carismáticas, elas acabam sempre querendo ajudar, elas estão sempre próximas, querendo conquistar todo mundo. E por último, um sintoma muito comum e um dos mais perigosos é que essas pessoas, toda vez que chegam no momento em que elas vão ser avaliadas ou que elas têm que entregar um trabalho, elas vão deixar até o último minuto, elas vão procrastinar até o último minuto para que elas não recebam esse feedback, para que elas não sejam, aí entre aspas, descobertas antes do prazo. E algumas vezes elas vão acabar pedindo que o trabalho que elas estejam fazendo seja revisado por outras pessoas, simplesmente para que elas possam dizer, eu só consegui entregar porque fulano me ajudou. E na verdade, às vezes, o fulano só deu uma olhada e falou, olha, tá ótimo, entrega do jeito que tá. Isso tudo por conta da insegurança e do medo de ser descoberto ao longo do caminho, de que alguém perceba que você realmente é uma fraude e que só existe na sua cabeça, né? E o que isso tudo pode causar? Então aqui eu vou falar de alguns cenários que podem acontecer. O primeiro cenário é um cenário de burnout, de angústia, de crise de ansiedade, onde a pessoa está trabalhando o tempo todo mais do que ela suporta, simplesmente para se provar, para tentar cobrir um pouco daquela insegurança que ela tem por achar que vai ser avaliada e que vão descobrir que é uma fraude. E isso daí pode levar ao momento onde essa pessoa entra num burnout, não consiga mais produzir e deixe de acreditar em si mesma. Essa é uma das condições. Uma outra condição é, como essa pessoa está procrastinando o tempo todo, ela não acredita, ela acaba não celebrando as coisas que ela entrega, que ela realiza, o organismo dela sempre está com uma baixa de dopamina. Dopamina, para quem não lembra, aí eu falei em alguns episódios anteriores, é um dos neurotransmissores que faz a sensação de prazer, né? Ela libera no teu organismo aquela sensação de saciedade, de prazer, de conquista, né? Que faz com que a gente se sinta melhor.
Ou seja, essas pessoas que não estão celebrando, que não acreditam no que elas estão entregando, elas estão com baixos níveis de dopamina. E o que isso faz? Tanto no ser humano quanto em outros animais, segundo um estudo do psicólogo John Salamone, um professor de psicologia da Universidade de Connecticut, essa baixa de dopamina faz com que a pessoa tenha menos motivação e menos custo-benefício do que ela faz em relação ao prazer que ela recebe em retorno. E só para lembrar, um dos principais efeitos da dopamina no nosso organismo é regular a nossa ansiedade, é regular o nosso ânimo, o nosso prazer, a nossa energia e motivação. Então, quando você está com essa baixa de dopamina, você vai se sentir mais frustrado, você vai se sentir mais para baixo, você não vai ter vontade de fazer nada. E isso tudo vai influenciar tanto o teu lado pessoal quanto o teu lado profissional. E é um círculo vicioso, né? Você se desmotiva mais, passa a acreditar menos, se desmotiva mais, passa a acreditar menos, tem menos energia, e no final isso vai te gerar um resultado que para algumas pessoas é perder o emprego, para outras pessoas é se sentir totalmente frustrada com o que faz, mesmo ela sendo extremamente capacitada, extremamente habilidosa no que ela faz, ela se sente uma fraude o tempo todo e não se sente reconhecida. Legal, mas como é que a gente faz para se livrar dessa síndrome do impostor? Bem, existem várias formas de você se livrar da síndrome do impostor, mas de forma bem simplista, a mais clara é que você tenha consciência de que você tem essa síndrome. E para ter essa consciência, uma das maneiras é você conversar com pessoas, é você ter um mentor, trabalhar com um mentor, uma pessoa mais experiente, mais confiável, que eventualmente você vai refletir sobre as opiniões e conselhos que essa pessoa pode dar, compartilhar o que te deixa inquieto, angustiado com esse mentor ou com outro amigo, é aceitar que resultados são resultados, independente se eles sejam falhas ou sucessos, eles são resultados, e você tem que entender e extrair deles o que é positivo para que você aprenda com os seus resultados e não se critique ou tenha medo de tentar novamente, porque a maioria das pessoas, quando elas erram, elas falam, esse caminho nunca mais eu vou seguir. E na verdade um erro ele está escondendo ali uma oportunidade de aprendizado. Não quer dizer que você não deva seguir por aquele caminho. Quer dizer que naquele momento, para aquilo que você estava fazendo, aquele caminho não foi bom o suficiente. Mas não quer dizer que ele não vai servir para outros momentos. Então a gente tem que saber lidar com isso e saber que não é um troço, não é algo pessoal, né? Eu não consigo, eu falhei, eu sou o problema. Então isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar bastante com essa questão do autoconhecimento, da autoconsciência. Respeitar as suas próprias limitações, ou seja, não adianta você ter aquele objetivo, eu vou trabalhar cada dia mais porque eu preciso mostrar, e daqui a pouco você está com algo inalcançável, aquela lista de tarefas que nunca acaba. E nunca vai acabar, sempre vai ter algo mais a fazer. O ponto é a gente delimitar até onde a gente consegue ir em cada dia para que isso não se torne um problema na nossa vida, para que aquele trabalho não se transforme em algo que me dá mais desprazer do que prazer. Reconhecer e celebrar os seus sucessos. Então você teve algum sucesso, não acho que aquilo foi sorte. Celebra com alguém que você acha importante, conta para todo mundo. Isso não é querer fazer propaganda, não. Até porque propaganda também é uma coisa positiva, desde que ela não seja falsa. Se você está falando sobre um resultado seu positivo, isso daí é um endomarketing, isso é uma coisa super natural, é você falar sobre o que deu certo, e isso pode servir para que outras pessoas também se motivem em relação ao seu exemplo. Então não tem problema nenhum em celebrar e contar para os outros o que aconteceu. Parar de se comparar com os outros. Muitas pessoas acabam entrando nessa síndrome porque elas sempre estão olhando para uma outra pessoa. E isso acontece em família, e isso acontece desde a infância. Quando o pai vira e fala, sua irmã só tira 10, você só tira 6. Nesse momento está sendo criada uma crença de que você não é bom o suficiente. Se algum momento você tirar 10, você não vai acreditar naquela nota. Você vai achar que aconteceu alguma coisa errada, que foi um acaso, que foi sorte, mas não que foi a sua competência. E isso vai seguir a sua vida inteira. Sempre que você na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, tirar um 10, você não vai acreditar naquilo dali. Você vai achar que foi por conta de fatores externos e nunca relacionado ao que efetivamente você é capaz de entregar. E por último, que eu acho que também é muito importante, é essa síndrome, apesar dela ter esse nome, síndrome do impostor, essas características de ter distorções cognitivas, ou seja, se vê de uma maneira diferente do que a sociedade vê por conta de crenças de incompetência ou de comprometimento da sua autoestima, isso já é uma coisa muito comum na psicologia.
Então, já existem formas de se trabalhar isso há muito tempo. Uma delas é a terapia cognitiva comportamental, que vai te ajudar a identificar quais são essas crenças, que vai te ajudar a reestruturar de forma positiva esses pensamentos, ressignificar, e que vai te ajudar a questionar, inclusive, o que de fato é verdade e o que é só uma percepção, uma criação da sua cabeça. Então, fazer uma terapia ajuda e ajuda muito. E essa era a mensagem de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema, novamente, eu adoro trabalhar com temas que tragam a gente para uma autoconsciência, né? Para perceber onde nós estamos no momento atual, como nós somos críticos em relação a nós mesmos, né? E como essas críticas, essas crenças, essas percepções que às vezes são baseadas em traumas de infância ou em momentos da nossa vida podem influenciar todo o nosso sucesso, as nossas decisões, o nosso comportamento perante a desafios. E o momento atual é o momento da gente aproveitar essa introspecção, esse isolamento social, para perceber como realmente nós somos, para estudar um pouquinho sobre cada um dos nossos comportamentos e o que faz com que nós sejamos assim. Então eu adoro trazer esse tipo de tema, espero que vocês gostem também. E a gente se vê semana que vem na segunda-feira. Se você curtiu, não esquece de compartilhar, de deixar seu comentário, me manda uma mensagem. Um abraço e até segunda que vem. Tchau, tchau. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!